estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor. Cada vez que a gente passa uma semana longe, parece que são muitos e muitos dias, né? Então, a gente não veio aqui no domingo passado, e agora uma saudade. É bom termos saudade, né? De estarmos juntos, de buscarmos ao Senhor. Amém? Tem uma palavra do Senhor, está em 2 Coríntios, capítulo 1. Eu já vou começar tentando resumir, porque eu fiz a anotação. Aí deu 150 páginas. Brincadeira, não deu 150. Deu só 6 páginas. É uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração. Segundo Coríntios, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos que estão em Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, o tema da palavra é Deus de misericórdia e consolação. A importância de nós compreendermos o Evangelho e compreendermos a ação de Deus na nossa vida, né? Porque Deus é o Deus de misericórdia, né, e de consolação. É necessário, graças a Deus, que Ele tem misericórdia das nossas vidas, amém? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, amém? Então, como todas as pessoas pecaram, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, assim Deus colocou todos debaixo da desobediência, né, para poder usar de misericórdia. Todos os homens pecaram e são desobedientes, né, por causa do pecado de Adão e por causa da nossa própria vontade. Nós nos enganamos, nosso coração é muito enganoso, né, então nós desejamos, queremos, lutamos, brigamos por coisas erradas até, né? Mesmo se fosse por coisas certas, brigar também está errado, né? Estão entendendo? Né? Então, como o Senhor de misericórdia, Ele veio e nos abençoou. E aí, quando a gente começa a analisar a importância de nós compreendermos a misericórdia e a consolação do Senhor, nós vamos perceber como Deus trabalha na nossa vida, né? Então, aqui, esse ponto que eu separei é que Ele nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Uma das características muito importantes do Evangelho é o quê? É o testemunho, porque Jesus, Ele disse, né, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos, né, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E Jesus falou, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando Ele ascendeu aos céus, Ele chamou seus discípulos e disse, olha, aguardai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então, quando nós vemos a ação de Deus sobre as nossas vidas, nós passamos a entender a importância da consolação. E muitas vezes a gente pensa em riquezas, bens, saúde, mas aquilo que Deus Ele operou em nós,
a consolação, o espírito de consolação traz a nossa transformação e traz a paz que o mundo não pode ter. Amém? Estão entendendo? Então, vou falar sobre Deus de consolação, falando do Pai, falando de Jesus Cristo Consolador e falando do Espírito Santo Consolador. E assim nós vamos ver e entender a ação de Deus na nossa vida. Romanos, capítulo 15. Nós compartilhamos esse texto hoje pela manhã na oração. 15, verso 1 diz: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque Cristo também não agradou-se a si mesmo, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito foi para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a consolação, ela faz com que nós passemos a ouvir a injúria, ouvir difamação e aquilo não nos ferir. Por quê? Porque como o salário do pecado é a morte, todas as feridas, toda a doença, ela não tratada, ela leva aonde? Leva à morte. Né? Então, todo aguilhão do pecado, ele vai levar à morte. Então, quando nós ficamos entristecido. O que é isso? Isso é um ataque da morte. São setas da morte, para que você fique paralisado, para que você não fique cheio de vida, de esperança. Porque o Deus de paciência e de consolação, Ele e deixou a sua palavra para que nós tenhamos a consciência da sua palavra, consolação e esperança renovada. Amém? Então, por isso que toda vez a gente está lutando contra a enfermidade, a gente está lutando contra a morte. Jesus venceu a morte, né, quando Ele morreu e ressuscitou. E nós, ainda há o último inimigo que vai ser derrotado, que é a morte. Né, porque ainda nós morremos nesse período, mas haverá um novo corpo. A ressurreição, quando nós todos passarmos pela ressurreição, não haverá mais morte. Amém? Estão entendendo? Mas nós temos ainda um inimigo para vencer, né, que quem vai vencer é Jesus, né? Porque Ele venceu a morte. Amém? Está em 1 Coríntios capítulo 15. Verso 24 diz: Então virá o fim, e quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo e em todos. Amém? Então, o último inimigo a ser vencido é a morte. E aí a gente começa a perceber que Deus ele vai trabalhando na nossa vida para que nós possamos compreender e sermos tratados pelo poder de Deus na nossa vida. E cada vez que nós vamos vendo que Deus ele vai enchendo o nosso coração, né? Romanos 15, verso 13 diz: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança e no poder do Espírito Santo. Então, uma das coisas importantes e fundamentais nós percebemos
o que a ação do Espírito Santo faz em nossas vidas, né? Ele vence, ele nos ensina a vencer a morte, a angústia da morte, a opressão que é ferramenta da morte, né? Todo sentimento de angústia, ela vem por causa da morte. Então nós precisamos entrar na presença de Deus para a consolação do Espírito Santo atuar na nossa vida. Amém? Estão entendendo? Jesus Cristo Consolador. Quando a gente olha lá em Isaías 53, nós vamos ver aquilo que foi falado profeticamente a respeito do ungido, o Messias. E toda essa palavra foi ensinada, foi anunciada pelo profeta Isaías para que nós compreendamos aquilo que o Messias veio fazer. Isso é muito importante, né, para que nós percebamos aquilo que Deus faz, né, aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele planejou e aquilo que, vendo as suas promessas e a realização delas na nossa vida. Isaías 53, verso 1 diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, né? É muito importante quando nós vemos assim a palavra de Deus, né? Quem creu na pregação de Jesus? Qual foi a pregação de Jesus? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Amém? Então essa foi a pregação, mas quem creu? Aquele que crê na palavra do Senhor é que vai provar e vai ter a revelação do braço forte do Senhor. Né? Então, para nós vencermos a morte, a gente não vai lutar com as nossas forças. Por quê? Porque nós não vamos conseguir vencer com as nossas próprias forças. Nós vamos vencer pelo poder de Deus com Cristo em nós, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a morte, ela ataca com a incredulidade. Por isso aqui, a primeira coisa que o profeta diz é: quem creu em nossa pregação? Né? Então, a angústia, o sentimento de morte, a doenças, as injúrias, elas fazem o quê? Atacar para que a nossa fé seja abalada. Por que a nossa fé fica abalada com a morte, com a doença, morte de algum parente conhecido, próximo, né? De alguma pessoa próxima? Por que nos fere tanto? Por causa que nós ficamos com o pensamento de que Deus podia ter feito e curado, né, aquela pessoa e ele não passar pela morte. Né? Nós somos afligidos por esse sentimento de incredulidade. Deus podia ter feito alguma coisa e não fez. Né? E isso é um sentimento errado, porque quando nós compreendemos a palavra do Senhor, vemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se as pessoas estão morrendo, não é culpa de Deus, é culpa do homem, da desobediência do homem. Né? Só que o nosso sentimento, a gente fica... por quê? Porque a seta, ela vem afetando a nossa fé. E é isso que nós temos que lutar. Né? Nós temos que pegar o escudo da fé, né, para proteger e apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém? Assim como a gente vê lá em Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. Né? Nós vamos percebendo que nós temos uma proteção. A consolação do Senhor é uma proteção. E a sua palavra em nós é uma proteção. Né? Quando nós cremos na palavra, há uma transformação na nossa vida, de maneira que nós percebemos o poder de Deus. Isaías 53, verso 2 diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e rejeitado pelos homens,
homem de dores, que sabe o que é padecer, como quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui nós começamos a ver a mesma palavra de consolação. Nós somos consolados porque Jesus levou as nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele sofreu, e a primeira coisa que nós vemos é que ele era desprezado. Por quê? Porque o pecado, e uma das ações do pecado é o quê? Desprezar a outra pessoa, né? Ou seja, atitudes contrárias ao amor, à compaixão. Nós somos levados a desprezar. Por exemplo, com muitas pessoas que são ofendidas, às vezes qual que é o mecanismo que ela faz para ela não se sentir ofendida, né? Ela se curar daquela situação. Ela passa a desprezar a pessoa que ofendeu. Fala assim, essa pessoa não é nada, não significa nada para mim, então tal, né? O desprezo não é uma ferramenta do reino de Deus para a cura. Amém? O desprezo é uma ferramenta da morte. Não é uma atitude que nós, como cristãos, como lavados e remidos no sangue de Jesus, devemos usar. Por quê? Porque o desprezo leva à morte, leva à separação. São coisas que é contrária à ação do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo é de comunhão. Amém? Então, de restauração. Por isso a palavra do Senhor fala sobre o perdão, sobre a restauração. Para quê? Para que nós não utilizemos ferramentas que são da morte. O ódio é da morte, o remorso é da morte, a inveja é da morte. Estão entendendo? Então, nós não podemos ter o comportamento de quem está atingido pela morte. Por isso nós precisamos buscar em Deus. Verso 4, Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a importância de nós percebermos que Jesus levou essas enfermidades. E, de fato, nós vamos sentir isso quando nós cremos na sua palavra. Né? Porque se a gente olha assim e fala, mas ele levou as nossas dores. Mas eu estou sentindo uma dor agora, como é que eu faço? Essa dor está me incomodando, então, né? A gente passa a ter uma atitude contra a fé. Né? E a negação, ela não é instrumento da palavra de Deus. Não significa que, então, agora eu vou negar que eu estou com dor, que eu estou com fome, que eu estou com tristeza, então eu vou negar. Não. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela age pela verdade e pela sinceridade. Né? A cura vai acontecer à medida da sinceridade e da verdade. Amém? Estão entendendo, irmãos? Então, às vezes eu fico repetindo, né? Então, verso 6 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Né? Jesus, aquele que nos consola, ele não abriu a sua boca para ofender ou para pagar o mal com o mal. E nós quantas vezes nos sentimos assim, que a gente não consegue fechar a nossa boca. Né? Passa por uma dificuldade, passa por uma angústia, mas você tem que ficar de boca fechada. Jesus ficou.
Ele levou injúrias, coisas injustas que aconteceram, que falaram sobre ele, mas ele não abriu a sua boca. E nós fazemos o quê? Né? Falamos um pouco ou muito mais, né? Mas não é dessa maneira que nós vamos... quando ele fala assim, ele não abriu a sua boca, ou seja, não é de si mesmo que você tem que falar, mas é da palavra de Deus. Aquilo que nós temos que falar é referente à palavra de Deus. Né? Quando nós abrimos a nossa boca, nós devemos falar a palavra de Deus, é que vai trazer cura e restauração em uma situação. Amém? Tudo bem? E nós vamos ver aqui em verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades ele levará sobre si. Por isso eu darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós vemos aqui toda a descrição do que foi a paixão de Cristo. Né? Quando os seus acusadores começaram a falar, quando ele estava na cruz, desce daí, salvou aos outros e não pode salvar-se a si mesmo. Né? E começaram a zombar, colocaram coroa de espinhos, né? Debochando, injuriando Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quantas coisas o Senhor, nosso Deus, suportou por amor a nós. Quantas coisas. Quando a gente volta lá no texto que a gente fez a abertura, nós vemos que o Deus de misericórdia, Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que tiverem qualquer angústia. Então, pelas pisaduras do Senhor, nós somos sarados. Então, significa que nós vamos agir e conforme nós vamos crescendo na vida ministerial, mais vão falando mal da gente. Né? Quantas vezes alguém fala assim, você conhece um pastor? Então é alguém que está roubando. É alguém que está fazendo isso. A gente já ouve, né? Você falou que é pastor, pronto. Alguém já fala que você está fazendo alguma coisa que você não devia, que você está roubando, que você está defraudando, que você está enganando, que você está... Isso são injúrias. Mas como a gente responde às injúrias? Com a palavra de Deus. Amém? Estão entendendo? Né? E assim nós precisamos compreender que pelas suas pisaduras nós somos consolados, então nós precisamos aprender a receber consolo de Deus em todos os problemas que nós estamos passando. Para quê? Para poder passar o consolo para outras pessoas também. Amém? Né? Então, o agir de Deus na vida de outras pessoas vai ser pelo testemunho. Né? Só que nós precisamos expor a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração diante de Deus para sermos curados, para podermos falar palavras que curam outras pessoas. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ira, de inveja, de revolta, de amargura, o que você vai falar? O que vai acontecer? Né? A gente vai falar conforme a amargura, conforme a tristeza, conforme a decepção, conforme situações que a nossa alma ficou aflita. Estão entendendo? E nós precisamos o quê? Buscar do poder de Deus na nossa vida, para que a nossa vida seja transformada. Então já falamos de Deus, que é de paciência e de consolação. Falamos de Jesus, que é o Consolador. E o Espírito Santo, Jesus chamou o Espírito Santo de o Consolador.
Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Verso 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, Jesus chama o Espírito Santo de consolação. Então, se nós estamos aflitos, angustiados, com ira, com tristeza, com ataques sobre a morte, né, na nossa vida, o que nós precisamos como remédio? Ser cheios do Espírito Santo. Amém? Eu vi só um pouco, amém? Vou falar de novo. Nós precisamos, para vencer a morte, para vencer a angústia, para vencer a amargura, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Né? E é interessante que Jesus diz, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Né? Então, não é possível ser cheio do Espírito Santo quem não conhece a Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é enviado para aquele que conhece a Jesus. Amém? Porque Jesus Cristo é o caminho. E a partir do momento que conhecemos a Jesus, aí nós podemos receber o outro Consolador. Né? Então, nós estamos vivendo tempos angustiosos, tempos de enfermidade, né? Ainda está tendo, né, a Covid, né? Esta praga, e já tem agora uma outra praga aí, que é a dos macacos, né? Como é que é? Varíola dos macacos, né? Que está começando, já tem 600 casos em São Paulo, pelo que eu ouvi, mas ela é contagiosa, então são várias coisas que vão acontecer, né? A enfermidade, as doenças, as pragas, elas são o quê? Instrumento para nós morrermos. Para a enfermidade, para trazer a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Então, nós recebemos de Deus a cura. Amém? Então, quando nós vemos e precisamos buscar cada vez mais o Espírito Santo, para que nós compreendamos aquilo que Ele faz. No verso 21, João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Então, aqui a palavra de Deus nos fala sobre a ação do Espírito Santo. Para nós recebermos o Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Porque Jesus é o caminho que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, para nós termos a consolação e a cura na nossa alma, necessariamente temos que ir através de Jesus. E o Evangelho de Jesus é arrependei-vos, então, e convertei-vos. Então, o caminho para a nossa transformação e para sermos cheios do Espírito Santo é através do Espírito Santo de Deus, e é através da palavra, é através de Jesus. Amém? Para que nós sejamos transformados e recebamos a consolação. Né? A consolação vai curar a nossa alma, e a unção do Espírito Santo vai nos permitir vencer a morte e as ciladas do maligno. Amém? É muito importante nós percebermos isso, né? João 16,
fala sobre a ação do Espírito Santo, a missão do Consolador. João 16, verso 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outro. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Então, o Espírito Santo, ele age para quê? Para convencer o mundo do pecado. Né? E o pecado, ele deixa bem claro. Por quê? Porque não creem em mim. Né? Então, não crer em Jesus também é pecado, e é o pecado que bloqueia a consolação. Como alguém vai ser consolado se não crer na pregação de Jesus? Né? Não vai acontecer. Né? Então, o Espírito Santo, ele vem e ele traz a luz. Quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, da criação do mundo, nós vemos que Deus, ele operou poderosamente. E pela sua palavra, todas as coisas foram formadas. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez a separação entre luz e trevas. Então, quando nós oramos e invocamos o nome do Senhor, o Espírito Santo, ele começa a pairar sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Né? Quando nós estamos cultuando ao Senhor, nós sentimos o quê? A presença do Espírito Santo. Amém? Né? Então ele começa a pairar. E o que vai acontecer? Disse Deus: haja luz. Então, a primeira coisa, começa a resplandecer a luz do Senhor. A luz do Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, nós precisamos pregar a palavra, para quê? Para que o Espírito Santo esteja pairando, né? Ele esteja sobre as nossas vidas, para que nós enxerguemos e façamos a separação entre luz e trevas, né? Para nós nos convertermos e reconhecermos o pecado, nós só vamos conseguir com a luz do Senhor. E só vai conseguir enxergar quando o Espírito Santo está pairando sobre as nossas vidas. Estão entendendo? Por isso que é necessário nós ministrarmos, nós falarmos da palavra, nós abrirmos a Bíblia e explicar o caminho. A busca pela palavra, a busca pelo Espírito Santo, a busca de amar a Deus sobre todas as coisas, para quê? Para que haja luz. Né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Né? E aqui está falando que houve luz e o sol, né, os luzeiros, as estrelas, foram criados lá no quarto dia. Então a luz da palavra do Senhor, ela existiu, ela foi criada antes, né, do sol. Para que nós entendamos que a palavra do Senhor é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então, na hora que resplandece a luz, aí a gente vai começar a fazer separação entre trevas e luz. O que nós estamos enfrentando nos dias de hoje? Confusão entre o que é luz e trevas. Coisas que são certamente das trevas, nós passamos a achar que é natural. O meu irmão pisou no meu pé, é natural eu falar e falar mal dele e criticar. Tá?
Isso é trevas. E nós precisamos fazer separação entre luz e trevas. Nós precisamos deixar a luz do Senhor brilhar no nosso coração para compreendermos se temos atitude que estão contrárias à palavra do Senhor. Não estão de acordo com a luz, porque lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se estivermos fazendo alguma coisa que é contrária à palavra do Senhor, não é luz, é trevas. E nós precisamos fazer separação disso. E aí nós conseguimos por nós mesmos? Não. Nós não conseguimos. Por quê? Porque é enganoso o nosso coração. Porque quando nós estamos feridos, nós não conseguimos. Quando nós vamos observar a situação dos discípulos, a situação de Pedro, quando Jesus disse, olha, está chegando o momento do maligno e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, Jesus disse, vocês vão me deixar, e eu vou ficar só. Aí Pedro disse, não, ainda que todos te deixem, eu jamais deixarei, eu jamais te negarei. Aí Jesus disse, olha Pedro, ainda 3 vezes me negará antes que o galo cante. E aconteceu. Por quê? Pedro confiou no seu próprio coração, na sua própria força. E toda vez que nós lutamos para fazer e cumprir a palavra de Deus pela nossa própria força, nós não vamos conseguir. E esse ensino, a situação de Pedro, o sofrimento que Pedro passou, porque ele chorou amargamente também. Depois que ele viu a Jesus, ele negou pela 3ª vez, ele viu Jesus lá quando estava sendo castigado, interrogado, e aí Jesus olhou para ele e ele viu e falou assim, olha, a palavra se cumpriu, e ele foi e chorou amargamente. Mas chorar amargamente, ela só é proveitosa se houver arrependimento. Senão a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Judas também, ele vendeu a Jesus e cobrou lá 30 moedas de prata, mas depois ele se arrependeu, jogou as moedas, devolveu as moedas que não queriam receber, e ele foi e se matou, se enforcou. Por quê? Porque não buscou um lugar de arrependimento. A tristeza, se nós não buscarmos na palavra de Deus, a tristeza vai nos consumir. E é por isso que nós estamos vendo uma quantidade cada vez maior de pessoas que estão sofrendo com angústia, com síndrome do pânico, com espíritos de morte, com várias coisas que paralisam. Por quê? Porque a morte entrou. E nós precisamos do selo do Espírito Santo para nos proteger. A unção do Senhor é que nos protege. Amém? E a morte, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela afeta a fé. Ela passa a nos ferir de uma maneira que nós não conseguimos compreender a palavra do Senhor e os seus propósitos. Quando nós vemos lá em João capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro, essa passagem, ela é muito importante, e nós vemos assim, como Jesus agiu. Quando nós vemos a situação, Jesus começou a receber o recado, olha, Lázaro está enfermo, venha logo para cá. Aí Jesus demorou um tempo, por quê? Porque ele já sabia o que aconteceria. João 11, verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram aos discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá?
Aí respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia a respeito deles. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Porém, Jesus falava com respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse milagre da ressurreição é Jesus falando sobre a fé, né? Antes de operar o milagre, né, Jesus quer que nós tenhamos fé nele e conheçamos a sua palavra. E assim, quando Jesus vai indo, antes de fazer o milagre, ele procura e ele começa a agir para os seus discípulos. Ainda que tivesse uma multidão de testemunhas dos judeus que estavam lá, porque Lázaro era uma figura conhecida, e eles ficaram lá de luto ali, né, no culto fúnebre, e estavam ali consolando Maria e Marta, que é o consolo dos homens, né? O homem vai para chorar junto, né? O choro ele mostra o quê? A compaixão, sentir o mesmo sofrimento, né? A palavra do Senhor diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Então, Jesus começou a falar e anunciar a palavra para que depois ele fosse curado, para que depois ele curasse e ressuscitasse a Lázaro. Amém? Quando, verso 21 diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que agora mesmo, tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Crês tu isto? Então, Jesus ele começa a falar sobre a fé. Amém? A primeira coisa que nós precisamos analisar quando nós estamos afetados pela angústia, pelas setas da morte, é o que? Como está a nossa fé? O que Deus tem falado a respeito daquela situação. Então Jesus começa a falar: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão irá de ressurgir. Jesus vai anunciando para que ela seja cheia da consolação que vem da palavra de Deus. Amém? Então, só tem um jeito de nós sermos consolados, é através da palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos paralisados, porque alguém está passando por uma situação muito angustiante, e a gente fala assim: o que eu vou dizer para lá? Melhor você não dizer nada, mas abra sua boca para falar da palavra de Deus. Falar de si mesmo não adianta nada, mas falar da palavra de Deus é que vai trazer o consolo real da palavra, porque Deus preparou a sua palavra para cumpri-la. Ele deu as suas promessas, Ele deu a sua palavra para que nós creiamos na palavra do Senhor. Amém? Estão entendendo, irmão? É um pouco confuso ou não? Tá fácil? Tá bom. E aqui nós vemos a consolação, ela combate os sofrimentos e a tribulação. Quando Deus começa a falar conosco, há uma transformação. No verso 28 diz: tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, que lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ouvindo isso, ela levantou-se depressa e foi ter com ele.
pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria na casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair. Seguiram, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Mas um ponto onde nós passamos a ter um sofrimento. Então, a gente fica, mas eu não devia, se Jesus estivesse na minha casa, estivesse na minha vida, eu não teria ficado doente, eu não teria sofrido isso, eu teria sofrido aquilo. A gente começa a falar palavras contrárias à fé, né? Contrárias à confiança em Deus. Nós temos que confiar perpetuamente no Senhor. Amém? Porque em Deus há uma rocha eterna. Essa rocha é Jesus. Jesus, o Consolador. Consolai, consolai o meu povo. Consolai a Jerusalém. Quando nós vemos lá em Isaías 40, nós vemos a ação do Espírito Santo. E a mensagem do Senhor para a transformação. Estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Aí Jesus, verso 33, Jesus vendo-a chorar, bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou-lhe: onde está? Onde o sepultaste? E eles responderam: vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que esse não morresse? Então Jesus, ele foi e ele, pela compaixão, ele começou a sentir a tristeza. Por quê? Porque Jesus, ele nasceu como homem, então ele sofreu todos os sofrimentos que um homem sofre, a angústia e a tristeza da separação. Mesmo Jesus sabendo que ia ressuscitar a Lázaro, ele sofreu. Amém? Então, Deus não olha para nós sem o sofrimento. Se você está chorando e você está sofrendo, Deus não está sorrindo. Jesus também está chorando pela sua vida. Amém? Por quê? Porque Deus é misericordioso e rico em compaixão. Então, pela compaixão, Ele também chorou. Jesus, no verso 38, Jesus agitando-se novamente em si, caminhou-se para o túmulo. E essa era uma gruta cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Então, Jesus, ele começou a evangelizar, começou a levar as boas novas. O teu irmão irá de ressurgir. E ela disse: eu creio que tu és o Cristo. Mas, na hora que Jesus falou: tirai a pedra, ela disse: agora não adianta mais. Isso é incredulidade. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ou seja, não há nada que Ele não pode fazer. Ainda que a morte te leve, aquele que crê em Jesus passa da morte para a vida. Amém? Então, a ressurreição, Jesus estava demonstrando que pela sua palavra, a vida seria restaurada. E é importante nós vermos que Jesus, ele fala sobre a fé. Não tenho te dito que, se creres, verás a glória de Deus? Assim como está lá em Isaías 53. Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? O braço forte se manifesta para aquele que crê. A glória do Senhor é manifesta para aquele que crê no Senhor. Amém? Por isso nós precisamos entender que, se
há sinais de tristeza, de angústia, de amargura, está faltando a fé. A fé no poder de Deus da ressurreição. Está faltando. Estão entendendo? O Senhor tem misericórdia de nós e, pela sua palavra, as coisas são transformadas. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que me enviaste. Então Jesus, ele veio e ele começou a falar para a família, para Marta, para Maria, e depois para testemunho, ele orou ao Pai, agradecendo pelo milagre, para que as outras pessoas que estavam ali crescem. Já 4 dias eles tinham acompanhado o luto, aquela multidão tinha acompanhado a doença, a morte, e já sabia que 4 dias tinha se passado. Ou seja, já estava em decomposição o corpo. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Clamou em alta voz Jesus: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique e exalte o nome do Senhor. Pela palavra, pela sua palavra, a vida, a ressurreição e vida. Pela palavra do Senhor, a ressurreição e vida. E assim nós temos que crer, que não importa a dificuldade, nós precisamos tirar as pedras. Preparai o caminho do Senhor. Está lá em Isaías 40. Voz do que clama no deserto. Clame. Preparai o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor na sua vida é preparado você confiando nele. Confiai perpetuamente no Senhor. Amém, irmãos? Então, voltando lá para 2 Coríntios, capítulo 1, nós vemos que com o mesmo sofrimento que acontece em nós, nós temos a capacidade de consolar outras pessoas pelo poder de Deus. Amém? Porque nós recebemos do Senhor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, não é pelas posses, não é pela riqueza. A nossa bênção não é essa vitória de nós sermos reis segundo o mundo, mas nós sermos servos fiéis e tementes a Deus. Testemunhas fiéis. Deus nos chamou para ser testemunha. E você vai poder dizer: eu passei por essa e essa situação. Mas foi a graça do Senhor que me restaurou. A unção do Senhor é que nos restaurou. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 1, verso 6 diz: Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então aqui Paulo está dizendo: olha, eu estou sendo perseguido, mas isso é uma bênção para vocês saberem que Deus nos sustenta em todas as situações. Amém? Então Paulo estava mostrando que o sofrimento dele poderia ser uma bênção para outra vida. E assim o nosso sofrimento, quando nós confiamos em Deus e a morte mais não nos domina, pelo poder de Deus, aí nós vamos poder levar consolo para outra pessoa. Porque este é o plano de Deus
Essa é a maneira como Deus escolheu para nós abençoarmos os nossos irmãos. Amém? Você ser instrumento com o conforto e a consolação que você recebeu. Versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e especialmente para convosco. Então, a graça de Deus, a nossa glória é esta, é manifestar a consolação do Senhor em nosso coração. Então, assim você fica em paz, tranquilo, porque o Senhor é que tira o pecado do mundo. Amém? Quando Jesus chorou, ele se compadeceu. O que Jesus pregou no Sermão do Monte? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E a palavra do Senhor vai mostrando que Ele nos dá o consolo, e o consolo de várias maneiras. Quando a gente começa a ver o consolo da morte, nós vemos a vida de Isaac. Isaac, depois que sua mãe, Sara, ela morreu, ele ficou entristecido e amargurado. Ficou muito, muito triste. Aí o que Abraão fez? Foi e pediu para o seu servo ir buscar uma mulher para Isaac. E quando aquela mulher, a bênção de Deus, veio e se apresentou ali para Isaac, Isaac casou com Rebeca, e a palavra de Deus diz o quê? Que assim Isaac foi consolado da morte. Ou seja, a bênção de Deus na nossa vida é que vai nos consolar para enfrentarmos a morte, a angústia da morte. Amém? Então, por isso é importante nós estarmos buscando mais e mais do Senhor para sermos consolados. O verso 21, verso 20, diz assim: porque tantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. E eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar, ainda não tornei a Corinto. E aqui ele vai explicando mais algumas coisas. Mas a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas é que nos permite suportar. Quando Paulo ele fala sobre essas coisas, ele começa a abençoar ao povo, ele diz que pela unção do Espírito Santo ele está firme. Por isso, quando chegou um ponto lá na carta dos Filipenses, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sei padecer necessidade, sei estar com fartura, sei estar doente, sei ser levantado. Ele pode todas as coisas naquele que fortalece, ou seja, na unção do Senhor, no Espírito Santo do Senhor. E aí nós precisamos olhar e ver a nossa vida. Como é que está a nossa vida? Nossa vida está cheia de fé? Se está faltando fé, nós precisamos nos arrepender e voltar a temer ao Senhor e colocar Ele sobre todas as coisas. Deixar a luz do Senhor resplandecer, e de maneira que a gente passe a fazer a separação entre luzes e trevas. De maneira que você consiga ver aquilo que você está fazendo de errado e buscar a Deus novamente. O Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E assim, nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. E pela sua palavra nós vamos aprender. Então, é muito importante dar um testemunho. Quando
meu pai faleceu, a tristeza, ela não me consumiu, porque eu tinha recebido uma unção do Senhor antes. Amém? Por quê? Porque o selo do Senhor, a unção do Senhor é que nos protege, protege o nosso coração. Então, quando eu fui ungido ao diaconato, estavam lá presentes lá o pastor que fez o meu casamento, estava lá meu pai e minha mãe que foram lá presenciar, e ser testemunha da unção e da ordenação. Então, quando veio aquela unção sobre a minha vida, consolou e confortou meu coração, que depois de um tempo, então eu fui ordenado em 99 ao diaconato, meu pai faleceu em 2001. Eu fiz tudo o que eu podia fazer por ele, não tinha nenhuma coisa que eu deixei de fazer. Então, meu coração estava tranquilo. Ele morreu de AVC, mas a tristeza não me consumiu. No ano que minha mãe faleceu, em 2007, eu fui ordenado a pastor. E a gente foi para Jerusalém, para Israel, na nossa viagem naquele mesmo ano. E eu chorava muito lá, porque a gente vê um lugar cheio da bênção e do poder de Deus, mas com muita incredulidade também. É estranho você presenciar essas duas coisas, E então eu chorava muito, porque a gente sente a presença de Deus, mas a gente vê o quanto as pessoas estão vivendo na incredulidade. Estão ali comercializando, fazendo coisas do dia a dia e deixando de valorizar a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus paira naquele lugar. Você sente a presença de Deus, e a luz resplandece para que cada um de nós faça a separação entre luz e trevas. Apartai-vos do mal, e faze o bem. É assim que nós devemos buscar. Jesus, ele nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, E ele diz: livrai-nos de todo mal, Quer dizer, é a maneira de nós sermos livres da maldade, da angústia, buscarmos ao Senhor. Então, por isso que toda vez que a resposta do crente é buscar a Deus. Então, para todas as coisas que nós precisamos, em Deus nós vamos ter a recompensa, em Deus nós vamos ter a porção, em Deus nós vamos ter a bênção. Por isso que nós falamos com o pastor e testemunhamos da palavra de Deus, que realmente é muito melhor e é o caminho que nós devemos ter. Em todas as circunstâncias da sua vida, buscar mais a Deus vai fazer diferença. Amém? Você crê nisso? O Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? E aqui, 1 Coríntios 1, verso 6, diz: mas se somos atribulados é para vosso conforto, e para vossa salvação. Se somos confortáveis, também é para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Então nós vemos que você pode suportar, mas não pela sua capacidade, mas pelo poder de Deus. Jesus falou a Pedro: Pedro, tu me amas? Depois da ressurreição. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. A cura para a vida de Pedro era continuar nos caminhos do Senhor. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. A cura e a transformação, para a vida de Pedro foi essa: continuar no caminho do Senhor.
por causa do que Deus é o Deus de paz e consolação. E assim Ele vai fortalecendo o nosso coração, né? Então, toda vez que nós estamos tristes, nós precisamos examinar a nossa vida e descobrir por que aquela tristeza veio. E nós vamos ver, quando você analisa, você vai chegar até uma situação de morte. Ou porque alguém desejou a sua morte, ou porque alguém falou aquilo que de inveja, ou porque alguém morreu mesmo. Às vezes nós ficamos demasiadamente tristes com a morte de alguém, né? E isso afeta o nosso coração, afeta a nossa fé em Deus, no poder de Deus, né? E isso nós precisamos entender, né, que o inimigo, que é a morte, ela será vencida. Amém? Amém, irmãos? A morte será vencida. Apocalipse capítulo 20. Fala sobre Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Firmes são as promessas do Senhor, novos céus e nova terra. Aleluia! Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Passa da morte para a vida. Passa da morte para a vida. E aqui fala, não existirá, mas enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. É isso que Deus tem para nós. Uma vida onde não vai haver mais luto, não haverá mais dor. Peço para o grupo de louvor virar à frente. O Senhor é que dá a vitória sobre a morte, a confiança no Deus que ressuscita os mortos. E assim, a palavra do Senhor de consolo é para levar fé e vida. Uma das coisas que a incredulidade faz é a gente não aceitar passar pelo sofrimento, né? Quando nós vemos a situação de morte, uma situação de enfermidade, uma situação de dor, e nós lutamos porque não queremos passar pelo sofrimento. Mas Jesus, ele passou pelo sofrimento. Ele venceu a morte, ele venceu as trevas. E em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém?